paciente internado, o paciente grave, tem mais predisposição à trombose. Então, quando a gente fala de trombose, eu sempre falo para os pacientes, a gente nunca tem um culpado, a gente tem vários cúmplices. E, às vezes, tem um culpado maior do que o outro. Então, a gente tem esse fator genético que aumenta o seu risco, mas tem fatores de risco que são variáveis ao indivíduo. Então, uso de hormônio, gestação, aumenta o risco. Uma internação hospitalar aumenta o risco. Então, Doutora, quem tem trombofilia vai ter trombose cedo ou tarde? isso é mito, muito mito. Como eu disse, é só um fator de risco, mas como nosso estilo de vida e outros fatores definem muito mais. Então, não, a maioria das pessoas que tem trombofilia nunca vai ter trombose. Olá, gente. Mais um capítulo do CrioTalk. Estou aqui com meu parceiro, Luiz César. E vamos para mais uma, né, Luiz? Para mais um capítulo da nossa história de fazer filmes aqui. A gente tem convidado bastante gente importante, gente com conhecimento, não só na área de saúde, indireto, mas também em outros setores, né? E o pessoal já está fazendo sinal para mim para poder convidá-los a curtir e encaminhar esse vídeo, convidar outras pessoas a conhecerem esse nosso trabalho, né? Temos normalmente gravado aqui essas entrevistas, esse podcast, esse CrioTalk, às sextas-feiras, né? E toda vez, pelo menos até esse momento, a gente faz aqui no nosso estúdio, montado aqui no último andar da nossa clínica, tá? E, seguindo o nosso roteiro, né? Vocês sabem, eu sou hematologista, mas a hematologia é uma área extremamente grande, tá? Dizer que a gente sabe tudo é impossível. E esse tema em particular eu não tenho o hábito de atender pacientes nesse contexto. Então, qual é a nossa saída? É convidar uma pessoa que entende muito sobre esse assunto, né? Essa pessoa, eu tive o prazer de tê-la como residente, mas hoje é uma profissional ímpar, né? Já reconhecida na comunidade em que ela pertence, inclusive trabalha na área de coagulação na grande escola, né, que é o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E aqui já mostro ela aqui, que é a doutora Paula Prestes, colega atualmente, divido com ela, não plantões diretos, porque a área dela é coagulação, como falei. E falar sobre o quê? Eu vou falar o termo técnico, tá? Depois ela vai esmiuçar um pouquinho. Trombofilia. Trombofilia. Óbvio que ela vai falar sobre mitos, exageros, o que é isso. Sabendo disso, você, eu estou com trombofilia, é para se matar ou não? Gente, tranquilo. Ela vai tirar todas as nossas dúvidas, tá bom? Você tem alguma palavra aí? Ou você convida já a nossa colega, a nossa convidada para se autoapresentar? O que ela está fazendo hoje em dia? Paulo, é um prazer receber você. Muito obrigado por você ter vindo. É muito importante para a gente que você dê essa contribuição para toda a comunidade principalmente para não médicos, não é verdade? Porque falar de trombofilia entre médicos é um assunto, vamos dizer assim, difícil, né? Para quem não é da especialidade, quanto mais para quem não é da área, tá bom? Então, eu gostaria de fazer deixar você introduzir primeiro, no seguinte sentido: quando a gente fala de trombofilia, nós estamos falando exatamente do quê? Então, primeiro agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que é um dos assuntos que eu mais gosto de estudar dentro da coagulação, da trombose e hemostasia, que também é enorme dentro da hemato. E é um tema que vem gerado muita polêmica ultimamente, acho que por questões de rede social e por questões de algumas pessoas, ou influenciadoras, ou atrizes, falarem que tem trombofilia, enfim, isso gera muita polêmica e muita angústia nos pacientes, pelo que a gente vê, e acho que aqui a ideia é desmistificar isso e colocar um pouco, tranquilizar as pessoas no geral. Trombofilia, na verdade, assim, a palavra trombofilia, a etiologia da palavra é apreço por trombose, apreço por trombosar, ou apreço por coagular. Então, quem tem uma trombofilia tem uma predisposição, uma tendência maior a formar um coágulo, que é um trombo, né? Que quando a gente tem um sangramento, a parada do sangramento acontece com o coágulo. Quando esse coágulo acontece de forma assim, indiscriminada e acima do que deveria, isso é um trombo que obstrui ali a circulação venosa,
o mais comum das pernas e que pode migrar para o pulmão. E a trombofilia é uma predisposição maior em relação à maioria das pessoas em gerar coágulos. Mas não quer dizer que ter trombofilia é que a pessoa vai trombosar. Na verdade, a maioria das pessoas com trombofilia não tem trombose. É só um fator de risco a mais. Entendo. E nesse sentido, quem então pode ser acometido por essa patologia? Na verdade, trombofilia, existem as trombofilias hereditárias, que são genéticas, e as trombofilias adquiridas, que são alterações autoimunes que aparecem na população. Então, as hereditárias, existem várias delas que a gente conhece hoje, né? Eu sempre falo para os pacientes, hoje, em 2025, a gente tem esse diagnóstico, mas às vezes a gente não... 2026, desculpa. A gente não consegue ainda... a medicina está em constante evolução. Então, eu acho que, assim, pensando em medicina de precisão, em painel genético, talvez no futuro, daqui a 10 anos, a gente tenha muito mais defeitos do que a gente tem hoje. Mas as trombofilias hereditárias, depende delas. Tem algumas que são extremamente comuns, por exemplo, a mutação do fator 5 de Leiden, que é conhecida, e você pode ter, na população geral, 5 a 7% das pessoas acometidas. Em alguns lugares, por exemplo, na Holanda, na Suécia, mais de 10% das pessoas têm. Então, é algo extremamente frequente. E você tem outras trombofilias, por exemplo, deficiência de angitrombina, que é um anticoagulante natural, que tem uma prevalência de menor do que 0,1% da população. Então, depende, isso é variável. E as trombofilias em si, as hereditárias, elas também têm graus. Tem algumas que têm um risco maior ou risco menor de trombose. As mais comuns são mais leves mesmo. Isso as mais raras... normalmente estão relacionadas a uma história familiar muito importante de trombose, mas tem uma prevalência muito mais rara. Eu queria que você dissesse assim com um pouco mais de clareza, desculpa. Trombofilia hereditária e adquirida. A hereditária, então, ela tem uma prevalência, ela é genética, então você vai herdar isso dos seus pais, e depende assim, algumas mutações são mais comuns, podendo chegar assim, quase 10% da população, dependendo de onde você estiver, e algumas são bem raras, das hereditárias. A adquirida, que a gente considera a chamada síndrome do anticorpo antifosfolípide, ela é uma doença autoimune. Então, ela pode surgir ao longo da vida, é mais comum em mulheres, e normalmente em pacientes que já têm alguma outra doença autoimune, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, mas é uma doença autoimune que pode surgir ao longo da vida em uma pessoa que tem uma doença autoimune já, normalmente. Mas pode ser espontânea, mas é autoimune. E adquirida, o grupo principal é essa síndrome antifosfolípide. Isso. Tem alguma outra assim que seja importante? De que aumenta o risco trombótico, tem outras doenças que geram outras questões, mas aumentam o risco de trombose. Por exemplo, qualquer neoplasia, então qualquer paciente que está em vigência de um câncer em tratamento, ele tem um risco trombótico muito maior. Então, poderia ser uma trombofilia adquirida, né? Uma predisposição maior a trombosar. Ou uma doença mieloproliferativa, que a gente chama, que você tem um aumento de produção de glóbulos vermelhos ou de plaquetas, isso também tem uma tendência maior a trombosar. Das adquiridas seriam a SAF, né, a síndrome do anticorpo antifosfolípide, e algumas neoplasias que aumentam o risco trombótico junto com elas. Uma coisa que foi recente na nossa história, Paula, você que vive esse mundo da coagulação, a Covid foi importante nessa questão da trombofilia? A Covid, na verdade, assim, você tem o paciente internado, o paciente grave, ele tem mais predisposição à trombose. Então, quando a gente fala de trombose, eu sempre falo para os pacientes, a gente nunca tem um culpado, a gente tem vários cúmplices. E, às vezes, tem um culpado maior do que o outro. Então, a gente tem esse fator genético que aumenta o seu risco, mas tem fatores de risco que são variáveis ao indivíduo. Então, uso de hormônio, gestação, aumenta o risco. Uma internação hospitalar aumenta o risco. Então, o paciente que tem uma obesidade, você tem fatores, o paciente que fuma, fatores que se somam a esse risco genético, né? Então, nunca é só só a trombofilia vai definir se você vai trombosar ou não, né? A trombofilia não é o que vai definir esse paciente, você tem uma série de fatores. Então, a COVID, a gente viu que
você tinha uma predisposição maior a trombosar nesses pacientes, porque é uma doença que leva a uma inflamação muito grande no endotélio, que é a superfície interna dos vasos, né? Então, mas qualquer infecção grave, se a gente vê um paciente em UTI, o risco trombótico é muito alto, né? Então, a gente viu isso na Covid, principalmente na Covid grave, mas o Covid tem essa particularidade de aumentar o risco, sim, sem dúvida, que a gente viu bastante, né? E toda trombose, todo paciente tem trombose, tem trombofilia? Não. Na verdade, como eu falei, todo paciente que a trombose, ela pode ser gerada por vários fatores. Então, o paciente que tem trombose, isso pode ser definido, pode ter sido causado porque ele teve uma imobilização, então ficou internado, fraturou a perna e fez uma cirurgia de grande porte. Então, você tem fatores de risco, outros que aumentam o risco trombótico. Uma viagem prolongada, uma gestação, um uso de hormônio, por exemplo, anticoncepcional. Tudo isso pode aumentar o risco e são fatores que a gente chama de provocadores, mas não é todo paciente que tem trombose que tem trombofilia. E, de novo, a gente consegue pesquisar 5 coisas, né? A gente não sabe o potencial genético, né? O risco desse paciente, a gente não sabe. Eu tenho uma analogia que eu gosto, que tem um gráfico que é o potencial de trombose, né? Na verdade, quando você ultrapassa isso, o paciente tem trombose. Mas eu gosto de falar para os pacientes como se fosse, a gente tem o nosso potencial, esse copo, quando esse copo trombosa, quando esse copo transborda, a gente trombosa. E aqui, assim, quanto mais velho a gente vai ficando, esse copo vai enchendo aos pouquinhos, isso é natural. E tem pessoas que têm algum potencial genético, por exemplo, tem história na família, e a gente não consegue acharem uma mutação, mas a gente sabe que tem um dedinho, 2 dedinhos aqui nesse copo. E ao longo da vida, a gente é exposto à obesidade, à cirurgia, à imobilização, e isso vai fazendo isso encher ou esvaziar de forma intermitente e até que isso transborda. Mas esse potencial genético, né, esse risco intrínseco, que são esses 2 dedinhos a mais, ou um dedinho ou nenhum, isso é muito variável do indivíduo, mas a gente ainda não tem como identificar isso. A gente sabe que quem tem história na família tem um risco maior. Mas, de novo, é risco, não é definitivo. Tudo depende de outros fatores que, se você soma, de outras coisas que vão encher esse seu copo. Mas não só esse risco genético não é definidor. Porque eu falei que você trabalha talvez nos centros mais importantes do país, que é o setor de coagulação do Hospital das Clínicas da USP, aqui em São Paulo. Sim. E, além disso, qual que é o seu meio de trabalho, onde que você está ajudando o pessoal a solucionar esses problemas? Eu estou lá no HC, na coagulação, e atendo os pacientes no consultório. Depois eu deixo minha rede social. Vamos pôr aí, gente, não esquece de pôr. Né? Mas eu também atendo pacientes no consultório e por eu gostar muito dessa área, acaba que vários outros colegas, próprios hematologistas, me encaminham pacientes de trombofilia, de outras coisas, porque são situações difíceis, principalmente essas questões de gestação. São pacientes que a ideia, na verdade, às vezes a consulta é alinhar a expectativa e mostrar que, muitas vezes, mostrar o real peso daquilo, que não é tão pesado assim, mostrar que tem vários tratamentos que não têm benefício, ou que tem, então mostrar realmente, acho que informação empodera, né? Então, informar os pacientes e para a gente tomar as melhores decisões juntos e expor menos a riscos, né? Acho que essa é o principal. Eu acho que foi bem claro mesmo o que você falou, porque tem essa questão aqui, né, que são várias questões, é muito difícil, né, gente? A própria minha colega Paula comenta que é um tema difícil e muitas vezes os pacientes buscam ela e só o esclarecimento acho que ajuda muito, porque é um tema tão complicado. E cuidado, não entre muito nas fontes de internet que acabam assustando. Acho que é melhor procurar o auxílio. Nós temos aqui mais de 25 mil pessoas que acabam recebendo essa informação desse podcast, então acho que é importante não tratar por conta própria. Acho que esse é o primeiro recado que é importante. E depois esclarecimento, para não ficar com aquela coisa, eu sou trombofílico e vou trombosar. Tem mais algum mito que você queira falar, Paula, sobre essa questão de trombofilia na gravidez ou em qualquer outro ponto que você queira chamar a atenção
Eu acho que o principal mito é isso de que a trombofilia vai definir que vai acontecer alguma coisa ruim. Acho que isso é o que mais angustia as pessoas. E até o mito de definir o paciente como tendo trombofilia por um exame, por exemplo, o MTHFR, que 50% das pessoas têm. Então, não é... Isso aí Acho que verdade. receber um diagnóstico e uma marca... E, assim, ter trombofilia não te define. É só mais um fator que vai... A gente sempre tem que avaliar esse indivíduo de forma global, pensando em todos os fatores de risco, não só isso. Mas ter trombofilia não é um definidor de que vai acontecer alguma coisa ruim. Na verdade, na maioria das vezes, as pessoas vivem a vida inteira e nunca tem nada. Então, isso é a gente pensar nisso, assim. Doutora, só voltando um pouquinho disso do que a senhora falou, um caso assim, do ponto de vista prático. Quando a gente eventualmente faz um voo, né, um pouco mais duradouro, tal, como você disse, a gente está indicado usar aquelas meias elásticas e tal. Por que se usa meia elástica? Como é que funciona esse negócio? Então, isso é uma ótima pergunta e uma coisa que eu falo para os pacientes, não é o ar do avião que é trombogênico, é porque isso era chamado antes de síndrome da classe econômica. Então, se você vai de primeira classe ou de executiva, não precisa usar a meia elástica. Porque, na verdade, um dos riscos da trombose, né? Quando a gente fala de trombose de membros inferiores, o nosso fluxo venoso ele vai de baixo para cima. Então, o fluxo venoso está vindo contra a gravidade. O que ajuda a bombear isso é o movimento da musculatura da planta dos pés, da panturrilha. E isso ajuda a bombear. Esse sangue parado ali muito tempo, né? Então uma mobilização, então a gente fica, quando viaja de avião, fica ali, né, na caixinha, não consegue se esticar, isso faz com que esse sangue fique ali muito tempo parado, e essa estase, né, esse sangue ali sem fluxo durante um tempo, aumenta o risco de formar um coágulo ali. Então a meia, ela ajuda um pouco a melhorar esse fluxo. A meia também ajuda, assim, você diminui um pouco o risco trombótico e tem muita gente que por ficar assim tem mais inchaço nos pés, porque o fluxo venoso fica ruim mesmo. Mas além da meia, o ideal, assim, voos prolongados, acima de 6 horas, é tentar a cada 2, 3 horinhas levantar, dar uma andadinha no corredor, se hidratar bastante, evitar usar roupa apertada para viajar, ficar de pernas cruzadas, porque isso também atrapalha o fluxo, evitar, assim, tomar aquele remédio ou uma taça de vinho e dormir e não levantar nunca mais. E, assim que puder, mexer as pernas, fazer um movimento como se estivesse andando ali, né, apertando a sola dos pés no chão, para tentar estimular isso. Mas a meia, ela melhora principalmente esse inchaço e esse fluxo, aquela sensação que você fica com peso nas pernas, né, de ficar muito sentado. E ela diminui o risco de formar um coágulo ali, porque esse sangue não está tão parado. Mas, além da meia, o importante é andar e essas outras coisas também. Legal. E você já chegou a ouvir de algum paciente do tipo assim, doutora Paula, eu vou tomar anticoagulante porque eu vou viajar de avião e depois eu paro? Já, e é para alguns pacientes, na verdade, que são muito alto risco, que já trombosaram. Na verdade, a gente até indica uma dose pontual antes da viagem. Você toma na ida e na volta, mas isso aqui, né, sempre a gente fala de gestão de risco. Então, é risco-benefício. Então, se o paciente é muito alto risco, além da meia, a gente orienta a usar uma dose pontual de anticoagulante. Mas não é para todo mundo, são para pacientes que têm mais risco. Ou comprar classe executiva, né? Ou você pode ir de executiva também. Classe, entendeu? Que é outra. Mas alguns pacientes têm indicação. E alguns pacientes, na verdade, já estão anticoagulando e às vezes existe esse medo. Eu posso viajar de avião? Pode, a atmosfera do avião não vai fazer você trombosar. Então, isso é mais... Não é só avião, carro também, né? Se for uma viagem prolongada, exatamente. É mais a questão, é que o avião, a gente fica muito assim. O carro, você consegue parar e estica um pouquinho mais. Mas se você for de carro, tipo, apertado, né? Igual aquelas viagens que a gente fazia antigamente, antes de, sei lá, que ia até no porta-mala do carro, né? Tipo, anos 90, que a gente ia assim, né? Com o irmão no colo. Isso tudo era ruim também. Mas a questão é a imobilidade, não é o avião, é a posição. Eu tenho visto alguns pacientes de vocês, né, no dia do Hospital das Clínicas, vindo do ambulatório, e vejo assim, uma quantidade de exames, às vezes, quando vocês pedem para investigar uma trombofilia, que para mim é um tema super difícil. E eu acho que as pessoas que estão nos vendo, acho que eu até pediria para você definir essa situação.
Porque eu vejo uma quantidade de exames muito grande que às vezes são solicitados. E provavelmente para o convênio deve pesar muito esse valor. Eu nem faço ideia de quanto seria num mercado privado todos os exames necessários para uma situação grave. Como é que você poderia definir para mim, Paula, qual pessoa que se investigaria pesadamente assim? O limiar entre não investigar, mas não, essas pessoas que tiveram isso têm que investigar com o hematologista apropriadamente. Isso é engraçado, doutor Nelson, porque, na verdade, na maioria das situações, a pesquisa de trombofilia não vai mudar a sua conduta. Porque aqui, dependendo do tipo de trombose que o paciente teve, então, se é uma trombose francamente provocada, então o paciente fez uma cirurgia do quadril e teve uma trombose ali naquela internação, assim, ultra provocado, o risco de trombose depois, na alta desse paciente, volta para o da população normal. Porque foi um evento muito grande, né? Tudo depende do gatilho que fez esse paciente trombosar. E tem gente que a gente não consegue achar um fator de risco. Tem gente que não teve viagem, que não teve hormônio, que teve uma embolia pulmonar, uma trombose espontânea, que a gente chama, né? A gente não consegue achar. Sem explicação. Se você teve um gatilho que eu não identifico, um gatilho muito pequeno, eu já sei que, gerindo ali risco-benefício, esse paciente tem mais risco de ter uma nova trombose se eu deixar ele sem tratamento. Então, esse paciente vai usar anticoagulante para sempre, independente de ter trombofilia ou não. A trombofilia hereditária, ela não aumenta esse risco de nova trombose em vigência do anticoagulante. Então, se você tem indicação de anticoagular para sempre, isso a gente define pelo tipo de trombose que você teve, pelo gatilho que fez isso. Se for uma coisa muito pequenininha, quer dizer que você pode ter uma nova trombose por outra coisa muito pequenininha. E quanto mais velho a gente vai ficando, esse risco vai aumentando, o copo vai enchendo. Então, se eu já sei que o seu copo está aqui no talo, você já trombosou um dia, eu não vou deixar você sem nada, independente de ter trombofilia ou não. Então, aqui a trombofilia não vai mudar a conduta. Então, se você for olhar até alguns guidelines, né, algumas diretrizes americana, britânica, eles recomendam você pedir só se isso vai mudar a conduta para o seu paciente. Então, em situações em que isso pode mudar, é que você teve uma trombose com um gatilho moderado, assim. Então, por exemplo, uma viagem não é um fator tão forte assim, né? Então, vou investigar alguma coisa que talvez, se eu achar esse fator, eu possa pensar ali em manter esse paciente anticoagulado, é isso. Mas, a princípio, para aquele indivíduo que trombosou, se foi um gatilho que eu não identifiquei, a trombofilia não vai mudar. O que pode mudar, e isso varia um pouco, dependendo, é você identificar ele e você pode orientar alguns familiares. Então, eu sei que aquela pessoa tem a mutação específica, eu posso pesquisar os familiares dele, principalmente as mulheres, pensar em evitar um estrogênio, que é um anticoncepcional, pensar na gestação, no risco de trombose, mas eu não vou pesquisar a família, tudo da família. Eu sei que esse indivíduo tem tal coisa, e aí eu pesquiso só aquilo na família. Mas isso ainda seria uma situação para você pesquisar. Mas aqui, sendo assim, um paciente com uma trombose não provocada, né, que a gente não consegue identificar, pensando em achar alguma coisa que poderia ajudar a família, mas não ele. Ou pacientes que têm trombose em sítio atípico, que a gente chama, que não é ou membros inferiores, né, nas pernas ou no pulmão. Então, trombose de braço, trombose da barriga, trombose venosa cerebral, isso pode ajudar. Mas, a princípio, sempre pensar que a trombofilia, se ela vai mudar a conduta, e na maioria das vezes ela não muda. Ou seja, é mais clínico do que propriamente laboratorial. Sem dúvida. Embora isso deva ser um peso para a parte de convênio, né? Porque hoje em dia, com esse negócio de conhecimento de internet, esses guidelines devem bater no olho do paciente, né? Ela deve procurar você, olha, eu quero esses exames aqui, entendeu? Eu acho que tem muita, na verdade, questões de rede social, gente falando algumas coisas e também tem a questão que tem muitos exames que são pedidos, que se são pedidos no momento errado, então o paciente acabou de trombosar ou o paciente está usando anticoagulante, ele vai vir alterado, mas é por efeito de outras coisas e você vai gerar um carimbo de trombofilia por um exame pedido de forma inadvertida. Então, isso acontece muito também, exame pedido no momento errado,
ou em vigência de anticoagulação, isso gera um custo. Ou exames que, na verdade, a gente nem considera, uma coisa que eu já falei para alguns pacientes, assim, quem define o que é trombofilia não sou eu, não é você, não é o moço do Instagram, são sociedades, tem a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, tem, assim, várias sociedades médicas que juntos definem. Isso aqui tem um risco de trombose que a gente considera que poderia ser uma trombofilia. E tem algumas mutações, por exemplo, o exame chama MTHFR, que é a metileno tetraidrofolato redutase, que a gente já sabe que não aumenta o risco trombótico, que 30% a 50% das pessoas têm essa mutação, mas alguns médicos ainda pedem e falam que o paciente tem trombofilia. Então, isso... E você acha que, então, existe um excesso de pedidos de exame? Sem dúvida. Isso a gente vê cada vez mais. Um pedido, assim, indiscriminado. Eu acho que muito acontece assim, na tentativa, principalmente quando a gente muda o capítulo da trombose e pensa na obstetrícia. Então, em pacientes que tiveram alguma questão obstétrica prévia, alguma perda, alguma coisa assim, se investiga muito na tentativa de achar um culpado. E acho que essa angústia motiva muitos exames que, na verdade, ali são coisas que nem dá para culpar, são coisas que são só achados de exame mesmo. Mas isso tem muito exame realmente pedido de forma, ou que é pedido no momento errado, e aí você vai fazer um diagnóstico errado, ou pedido sem indicação mesmo. Entendo. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Trombofilia e gestação. Sim. Isso é muito associado ao imaginário popular ou não? É a ideia que eu tenho. Você entendeu? Eu, por exemplo, acho que uma grande quantidade de gestantes pensa nisso. Isso é verdade ou não? As hereditárias, que são essas 5, né, que a gente pede, elas estão muito relacionadas a risco de trombose na gestação. Mas de perda, de abortamento, isso não tem uma correlação. Isso a gente não conseguiu comprovar. Então, assim, são os estudos clínicos que pegaram e avaliaram pacientes, e inclusive tem um estudo que foi publicado 3 anos atrás, que viu, por exemplo, dividiu, durante 10 anos eles pegaram mulheres que já tinham tido 2 perdas e todas eram portadoras de trombofilia. E eram 300 mulheres, então 150 de um lado não fizeram nada e 150 todos eles deram a enoxaparina, que é a injeção de anticoagulante, para ver se isso prevenia, mudava alguma coisa. E acompanharam essas mulheres. No final, o que mudou? Nada. A taxa de nascimentos, ou seja, de mulheres que tiveram seus bebês, foi idêntica, de 70% nos 2 lados, e o lado que tomou a injeção teve mais sangramento. Então, existe esse imaginário popular de que, por exemplo, usar um anticoagulante porque você tem trombofilia vai proteger, mas, na verdade, o que a gente tem de evidência científica é que aqui não tem diferença. Então, quando a mulher que tem trombofilia grávida, a gente pensa principalmente porque a gestação é um fator de risco de trombose, porque são ali 40 semanas, né, 9, 10 meses que a gente, o organismo se prepara para um evento muito hemorrágico, que é o parto. Então, você vai ficando mais pró-coagulante para você não ter uma hemorragia importante. Então, se aumenta fatores de coagulação, o útero comprime as veias ali da pelve e aí dificulta esse o retorno venoso. Tem vários fatores que aumentam esse risco na gestante. Então, a gente pensa principalmente no risco trombótico, mas no risco... essas trombofilias, a gente não tem comprovação de risco de perda, exceto a síndrome antifosfolípide, que é essa trombofilia adquirida, que são anticorpos que realmente têm um impacto para desfecho obstétrico, para aumentar risco, e aí isso realmente deve ser investigado e tratado em mulheres que têm essa história, mas nas hereditárias, não. Isso aí é uma coisa novidade. Eu até vou repetir isso aí, até para afirmar. Então, quer dizer que o aborto de repetição, assim, que eu acho que, quer dizer, perdoa-me, eu sou hematologista, eu fico até um pouco meio sem jeito nessa hora, porque me trazia esse mito mesmo, sabe, do aborto de repetição com a trombofilia e o tratamento enoxaparina. Isso aí, praticamente, você desligou essa ligação, né? É isso mesmo. Isso de usar a enoxaparina como prevenção mostrou que não tem diferença nenhuma, Interessante, isso aí que não realmente ajuda. E voltando
Posso voltar Claro. fazer um rewind aqui? A questão da Covid, que foi uma fase muito difícil que a gente passou, né? Sim. E é inimaginável, né? Hoje, né? A gente ficou anos dentro de casa, trancado. Em relação à vacina em si, não a doença. Você tem analisado essa coligação com a trombose? A vacina, teve uma vacina específica, foi a vacina da AstraZeneca, que teve eventos raríssimos, era um a cada 1 milhão ou até mais, que foram eventos, na verdade, autoimunes, que a gente chama de VIT, que é você teve uma plaquetopenia, que é uma queda de plaquetas junto com trombose relacionado à vacina. Foi um evento muito raro e gravíssimo, assim, mas foi muito raro. Mas, assim, se você for ler a bula de qualquer remédio, tem eventos raros lá que pode acontecer, que isso acho que caiu muito e foi até divulgado demais, mas foi raríssimo. Mas não foi, a vacina em si não é pelo risco de trombose, pacientes que já tiveram trombose podiam tomar vacina sem problema nenhum. Foi esse evento autoimune raríssimo que você tinha queda de plaquetas junto com trombose. Mas isso foi era uma reação imune do vetor do vírus que era usado para essa vacina específica. Mas até essa vacina não é mais usada, né? Mas era algo raríssimo, raríssimo, raríssimo. Assim, 1 a cada 1 milhão de pessoas. E vou continuar uma pergunta, desculpa que eu levanto. Na situação de pressionar um pouquinho você, Paula, do seu dia a dia, em que situação, numa gravidez, numa gestação, que história te chama a atenção de você realmente, então, tratar? Tá. Assim, para a gente investigar, né, essa síndrome do anticorpo antifosfolípide, né, o que tem de definição e que a gente poderia pedir, é uma mulher que teve mais de uma perda, que a gente chama de precoce, né, com menos de 10 semanas, porque, infelizmente, quando a gente fala aqui de gestação, tem muita coisa que a gente não controla, tem o acaso. Então, a principal causa de uma gestação não ir para frente, Lino, é genética, é cromossômica, ou seja, aquele óvulo com aquele espermatozoide formou um embrião que tem algum defeito genético. Isso não seria compatível com a vida. Então, a gestação para de evoluir muito no comecinho. Então, isso pode acontecer em 15, até mais por cento das gestações, conforme a idade materna, porque os nossos óvulos envelhecem com a gente. Então, quanto mais isso pode acontecer, e isso é o mais comum disparado. Então, uma perda a gente considera como algo que infelizmente pode acontecer. Aqui, quando você tem 2 consecutivas, a gente pensa já em investigar essa questão autoimune e outras coisas que também tem relação, a gente acho que muito se pede primeiro trombofilia, mas aqui é muito multifatorial, né? Você tem que pensar em fatores anatômicos, então tem mulheres que têm endometriose, que tem outras coisas que são muito mais comuns do que trombofilia e às vezes tem um impacto maior. Às vezes eu brinco, poxa, o gineco não fez nem o arroz com feijão e já pediu trombofilia. Assim, fazer um ultrassom, ver outras coisas antes de pensar na trombofilia, que é muito mais rara. Mas aqui essa questão de duas perdas ou já uma perda mais avançada, acima de 10 semanas, a gente já pensa se tinha se teve alguma questão para a gente investigar essa síndrome antifosfolípide. E essa sim é o caso que tem benefício de tratar. Usar a enoxaparina, esse a gente tem evidência. Mas nas outras, não. A gente mostrou que não tem benefício. E deixa eu te perguntar uma coisa. A paciente que tem história familiar, engravidou, essa deve fazer o rastreamento? O ideal é que você saiba o que tem na família. Então, você sabe que a família tem a mutação tal, e aí você pesquisaria essa mesma mutação na paciente, porque a chance dela herdar isso é de 50%. Então, se você for olhar sendo bem acadêmico, né, você não deve pedir um painel para todo mundo. Até que você falou, doutora Nelson, o custo de um painel de trombofilia, porque tem exame genético junto, para o convênio, para as redes, custa mais ou menos R$ 1.800, R$ 2.000 reais por paciente. Então, é algo que, pensando em, assim, se você pensar em população geral, pode ter um custo grande, né? Mas a painel, para quem tem história familiar, a princípio, o ideal é você saber o que a paciente tinha, a mutação que a paciente tem,
e pesquisar. E, além do que, se você pedir esse painel, essas 5 trombofilias, não acha nada, mas tem história familiar, não quer dizer que não tem risco, só quer dizer que eu não sei dar o nome para essa alteração. Mas ela tem uma chance de ter dado esse defeito e ter alguma coisa ali que ela tem esse risco, mas a gente ainda não conhece todos os riscos. Mas aqui, de novo, é risco. O risco não define, né? A gente tem toda a história familiar. Você tem história familiar de câncer na família. Isso aumenta um pouco, você fica mais atento para esse risco, mas não é uma definição, né? Não é uma certeza. Isso na trombofilia é a mesma coisa. E que recado você dá para esses pacientes, ou uma gestante que acha que tem trombofilia, ou qualquer pessoa que acha que tem trombofilia e fala assim, sabe de uma coisa? Eu vou tomar por conta própria Marevan ou esses remédios, né, que não precisa fazer controle. Que recado que você dá? Qual o risco de uma pessoa tomar às cegas isso porque teve uma trombose? Se a pessoa nunca teve trombose, ela usar um anticoagulante para sempre, ela está se colocando muito mais em risco de ter um sangramento do que o risco de ter trombose. O que eu falaria para uma pessoa que tem trombofilia é, mesmo tendo seja, tenha uma vida saudável, não tenha sobrepeso, não fume, faça atividade física. Isso vai ser muito mais. Para você ter noção, tem a trombofilia, que é uma delas, né, o fator 5 de Leiden. O risco de trombose relacionado a ele é menor do que ter um IMC acima de 30, que é a obesidade. Então, assim, tem várias outras coisas que são muito mais a risco do que a trombofilia. Então, pensar o nosso estilo de vida muda, assim, define muito mais isso. Assim, determinante, né? Muito mais determinante do que esse defeito. E anticoncepcional e reposição hormonal. O que aumenta o risco de trombose é o estrogênio. Então, o anticoncepcional, quando a gente fala, então, o DIU ou só progesterona, o Implanon, que é a progesterona, esses não têm risco de trombose, esses não aumentam. É só quando tem o estrogênio combinado com progesterona. Então, assim, por recomendação, assim, se você tem uma história na família de que a sua mãe trombosou com hormônio, de que o ideal é você evitar estrogênio nessa mulher, independente de pedir trombofilia ou não, porque, de novo, um exame negativo não garante que você não vai achar nada. Então, isso é muito mais a história, e, claro, uma mulher que vai usar estrogênio, não ser obesa, não fumar, tem outros fatores de risco, né? Então, a gente pensa isso. Mas é muito mais a história familiar do que o defeito. E a reposição hormonal, aí a gente muda porque é uma dose menor, né? A reposição hormonal, o objetivo aqui é voltar essa mulher na menopausa para um estrogênio basal que ela sempre teve, né? Para controlar sintoma. A gente não precisa de um uso de estrogênio muito alto para bloquear o eixo e essa paciente não ovular, né? Não é esse o objetivo. Então, aqui, a gente sabe que para pacientes que têm risco trombótico, porque já tiveram trombose ou tem trombofilia, a gente tem segurança de usar o estrogênio de forma transdérmica. Então, ou gel ou adesivo, esse estrogênio em doses que fiquem fisiológicas, né, sendo normal, não deixar uma dose excessiva de hormônio, isso aumenta quase de forma insignificante o risco trombótico. Então, seria seguro nesse caso. Mas o estrogênio do anticoncepcional, para mulheres que têm mais risco, é ideal evitar sempre que possível e usar outras formas de anticoncepcional que a gente tem, outras formas só com progesterona. E qual que é mais seguro? Marevan, o antigo Marevan, ou essas drogas atuais que parece que facilitam para o médico? Quando a gente vê os estudos, né, que compararam eles para risco de sangramento e risco de novas tromboses, eles parecem, os dois protegem, se eles estão bem controlados, mas para sangramento, parece que esses novos anticoagulantes sangram menos do que a varfarina, que é o Marevan, porque ele tem várias interações. A única situação em que o Marevan, algumas situações, né, que o Marevan é melhor do que essas outras drogas, são, no caso dessa síndrome antifosfolípide, que é essa trombofilia adquirida, que o Marevan protege mais. Em pacientes que têm prótese mecânica, né, então trocaram a válvula e tem uma prótese mecânica, também tem que ser o Marevan.
E alguns tipos de doença valvar também relacionada à febre reumática, por exemplo, tem que ter. Mas aí a anticoagulação não é por trombose, né? Por outra, mas tem que. Algumas questões cardiológicas também o Marevan é melhor. Mas, no geral, para o risco de sangramento, os novos anticoagulantes são mais seguros do que a varfarina. Tem um bloco aqui que é a questão de mito. Que a gente vai falar uma frase, né? São frases que você falou tudo já até agora, né, Luiz? Acho que se você for ver, ela já falou tudo. Mas acho que para ir pontuar, porque a gente provavelmente vai fazer cortes em relação a isso, que vai ajudar muito as pessoas, né? Acho que essa é a nossa função. E pedir para a Sinara, que está aqui atrás, nos bastidores aqui, de encaminhar para os nossos clientes, amigos, né? Esses mitos até em separado. Então, eu vou falar um, aí o Luiz fala outro, e você vai comenta de forma rápida se é mito, se é verdade, se é uma meia-verdade também, né? Eu vou te trazer frases que muitos pacientes falam ou ouvem, e você me diz se é mito, meia-verdade ou verdade. Faça o comentário que você quiser. Claro, claro. Mito 1. Doutora, quem tem trombofilia vai ter trombose cedo ou tarde? Isso é mito, muito mito. Como eu disse, é só um fator de risco, mas como nosso estilo de vida e outros fatores definem muito mais. Então, não, a maioria das pessoas que tem trombofilia nunca vai ter trombose. Se tive uma trombose, preciso fazer todos os exames de trombofilia? Não. Se você teve uma trombose relacionada a um fator muito grande, por exemplo, uma cirurgia, a trombofilia não vai mudar o tempo de escolha de anticoagulante. E se você teve uma trombose que tem indicação de usar anticoagulante para o resto da vida, a trombofilia não vai mudar para você. Então, na maioria das vezes, a trombofilia não vai definir a sua conduta. A sua história vai. Então, não é porque teve trombose que precisa investigar. Acho que essa ânsia de achar um culpado muitas vezes existe, mas muitas vezes a gente não vai achar, mas o importante é prevenir, é agir depois dali e ver se esse paciente precisa de uma prevenção ou não. Doutora Paula Prestes, mutação genética positiva significa anticoagulante para sempre? Jamais. Uma mutação positiva, dependendo da mutação, é só um fator de risco que a gente pode pensar em usar em situações, por exemplo, num pós-operatório, numa situação de muito risco. Mas usar anticoagulante para sempre, você aumenta esse risco de sangramento. Então, a gente só vai usar para sempre quem já teve trombose. Mas portador de trombofilia não tem que tomar anticoagulante de forma alguma. Quarto mito. Toda mulher com abortamento precisa investigar trombofilia hereditária? Não. Primeiro que um abortamento, infelizmente, a gente entra aqui no acaso e é algo que tem muitos outros fatores antes da gente pensar em trombofilia. Idade materna, endometriose, muitas coisas que são muito mais comuns e que a gente tem que pensar muito antes de pensar em trombofilia. Mas um abortamento só não, mas 2 a gente pode pensar já em começar, ou uma perda mais tardia, a investigar só a adquirida. Hereditária não vai mudar aqui, porque a hereditária não... O que a gente tem na literatura médica é que a gente não tem um impacto de aumentar risco de perdas em quem tem trombofilia hereditária. Doutora Paula, exame normal exclui completamente risco de trombose? Mito. Se você tem uma história familiar importante, você pode ter o exame totalmente normal e você tem um risco que a gente só não consegue nomear e vários outros fatores de risco. Ser obeso, fumar, tudo isso aumenta seu risco e você mesmo tendo um exame normal, você está sob risco. Então, fatores de estilo de vida e história na família importante são muito mais relevantes. Se existe caso na família, todos os parentes precisam fazer o painel? Não, se tem caso na família, o ideal é essa pessoa que trombosou investigar, e aí a família pode investigar só o que já é sabido que tem na família. Investigar tudo, a gente não tem evidência de benefício. Então, só investigar idealmente quem trombosou, e aí os familiares podem investigar só o que a gente já sabe que tem na família. Doutora Paula, eu escutei um tal de síndrome de antifosfolípide e trombofilia hereditária. São a mesma coisa?
Não, a síndrome antifosfolípide é uma doença autoimune. Você tem anticorpos que aumentam o risco de trombose e está relacionado, às vezes, com outras doenças autoimunes, por exemplo, lúpus. Trombofilia hereditária são alterações genéticas que aumentam o risco de trombose. E o mito número 8, quanto mais exame, melhor? Não, acho que para nada na medicina, né? Acho que aqui, quanto mais exames, acho que mais o risco de falsos positivos, se você pedir no momento errado, e mais riscos de gerar ansiedade e exames desnecessários mesmo. Mas não, aqui uma história bem feita é muito mais importante do que os exames. Bom, doutora, o que você falou a respeito dos mitos aí realmente foi muito bom, foi um resumo muito legal. Agora, infelizmente, nós chegamos ao final desse bate-papo. Realmente muito bom conversar com você, Obrigada. excelente mesmo. Eu gostaria de deixar você agora com as palavras finais. Dê o seu até logo. Acho que a mensagem final para as pessoas é que trombofilia não define a sua vida. Ter trombofilia e essa angústia de querer investigar se tem alguma coisa não quer dizer que você vai achar o culpado. Que, como eu falei no vídeo, muitas vezes a trombofilia é formada por vários cúmplices. A trombose, desculpa, é formada por vários cúmplices. Nunca tem um culpado só. Então, a gente é sempre uma avaliação do paciente. E acho que a mensagem aqui da nossa conversa é tirar essa angústia de que trombofilia vai definir a sua vida e que vai acontecer alguma coisa ruim. Não, na maioria das vezes não vai acontecer nada. E aqui, o mais importante é essa avaliação. E acho que principalmente para mulheres que são tentantes, gestantes e tiveram algum passado difícil, acho que entender qual que é o papel dessa pesquisa, entender que muitas vezes são poucos exames que ajudam, que a gente aqui, acho que nessa angústia de querer achar o culpado e fazer alguma coisa, às vezes a gente acaba, muitas mulheres são expostas a riscos, né, do que, usando um anticoagulante, por exemplo, que a gente não tem benefício ou que se mostra até que aumentar o risco hemorrágico. Então, acho que aqui a gente sempre baseado em evidências, né, baseado no que as evidências médicas dizem para a gente tem que tomar a decisão sempre olhando aquele indivíduo de forma geral, e não é um exame positivo que vai definir a sua vida, de forma alguma. A gente tem vários fatores que vão definir nossa vida. Então, sempre acho que né, diminuir a ansiedade quanto à trombofilia, acho que isso é o principal para as pessoas em geral. E foi um prazer estar aqui. Eu estou no HC com o Dr. Nelson, mas eu também atendo no consultório. Eu adoro atender trombofilias, eu faço coagulação, então é um dos assuntos que eu mais tenho interesse de estudar. E aí eu vou deixar aqui minhas redes sociais, se alguém também quiser falar comigo no Instagram, fico super à disposição. E foi um prazer estar aqui falando de um assunto que eu adoro. Então, acho que isso... E espero que trazer um pouco mais de clareza e calma para as pessoas que estão assistindo no geral. Com certeza. E aí nós terminamos, né, Luiz? Nosso mais um Criotalk, com a presença ilustre, né, da minha colega. Por incrível que pareça, ela foi residente minha, deu uma aula hoje para mim, para vocês, né, para nós. Né, foi muito legal. E são informações médicas sérias. Cuidado, gente, procure auxílio médico, tá? Não, senão você vai ser rotulado, capaz até de gastar muito dinheiro com exames desnecessários, o que é mais preocupante até. E às vezes vem um exame, te assusta, você fica preocupado por décadas, tomando anticoagulante desnecessariamente, ainda correndo o risco de sangrar. Né? Tá, mais uma boa informação na área de saúde. Convidamos vocês para as próximas, convide os amigos. Eles sempre falam para mim o que eu devo falar para vocês, né? Seguir a gente, estimular o acompanhamento, seguir todos os nossos Criotalks e muito obrigado por tudo. Nelson, Luiz, Paula Prestes, tchau. Obrigado. Obrigada. Tchau.